Louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cujo amor dura para sempre, aquele cujo amor não conseguimos nem mesmo compreender. Por quê? Louvava e perguntava: Senhor, o que vistes em mim? Estamos tão distantes da santidade que nosso Senhor espera de nós, que nos ensinou a ser, mas que temos a nossa dificuldade, né? Louva a Deus porque o próprio Deus se fez homem e fazia tudo parte do seu plano, do seu decreto, compreender as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Estamos tão distantes daquilo que poderíamos ser. Que a palavra do Senhor nos ajude esta noite. Abra a tua Bíblia, por gentileza, Provérbios. Estamos numa série de mensagens iniciada no domingo passado. Provérbios, lições de sabedoria. Provavelmente chegaremos aí a 14 sermões, vamos até o capítulo 9, num trecho desse maravilhoso livro, trecho esse escrito por Salomão, e que fala de lições preciosas, voltadas especificamente à sabedoria. Provérbios capítulo 1, nós vimos no domingo passado de 1 a 7, basicamente uma introdução do livro, mas que tem ali o versículo 7, que é, posso dizer, um versículo chave, central do livro de Provérbios, que fala do temor do Senhor, sendo o princípio, né, da sabedoria. Agora vamos continuar, a partir do versículo 8, enquanto você procura aí, 8 até o 19, que nós vamos ler. Já disse, Salomão, o rei Salomão escreve a maior parte do livro de Provérbios, mas também nós vemos ali textos lá, já para o final, né, de Agur, também do rei Lemuel, que alguns entendem que seria um pseudônimo de Salomão, mas a gente não vai entrar nessa questão agora, e também a mãe de Lemuel, né, que passa a ele algum conhecimento, e também existem sábios ali que não são reveladas as identidades, mas a maior parte do livro é escrita pelo rei Salomão. É um livro tão importante nas Escrituras que Jesus Cristo, Deus que se fez homem, ele amava o livro de Provérbios, muitas vezes citou o livro de Provérbios, sobretudo nas suas parábolas, como na parábola do rico insensato, naquele momento que ele ensina também seus discípulos sobre as pessoas que querem ocupar os principais assentos, né, os primeiros assentos. Ele vai citar o livro de Provérbios, citou tanto que aqueles que caminharam com ele, como o apóstolo Pedro, também vemos nas epístolas petrinas, né, muita influência do livro de Provérbios. Ele cita o apóstolo Pedro nas suas cartas, o livro de Provérbios. Paulo também. Paulo, inclusive, ele, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele diz o seguinte: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está aqui inspirado pelo Espírito Santo, revelando a própria identidade da sabedoria que tantas vezes é mencionada no livro de Provérbios, ou seja, a sabedoria de Provérbios é uma figura do próprio Cristo. E Paulo, iluminado, inspirado pelo Espírito, escreve isso: Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, o próprio Cristo, né? Que maravilha! Portanto, é um livro com conexões muito profundas com o Novo Testamento e, claro, para a nossa vida prática. Então vamos ler Provérbios capítulo de número 1, versículo 8 até o 19, que nós vamos ler. Se você não tiver essa versão que está aí, a NVI, a nova versão internacional, você pode ler no telão ou acompanha na sua Bíblia mesmo. Diz assim, vamos ouvir com atenção, reverência à palavra do Senhor. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Fecha aspas. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal,
estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus de graça, de poder, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Deus, e Te agradecemos pela liberdade de lermos, de ouvirmos a Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o entendimento, Senhor, correto, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita na Tua igreja, está neste lugar, que nós possamos compreender, não apenas ouvir a Tua palavra, mas possamos aplicá-la, Senhor, para a nossa vida, que seja lâmpada para os nossos pés. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, vocês que vieram esta noite, que estão nos assistindo também aí de casa. Vamos ficar atento aqui ao que diz esse texto maravilhoso. Eu sei que essa série tem muito a falar com a igreja, muito mesmo. Primeira vez que a base faz uma série em Provérbios. Mas vamos lá. Depois de ler o texto, ontem estávamos eu e Dini assistindo uma série de TV, nesses raros momentos que a gente consegue ter juntos para ali, sentarmos, comer um petisco e ficar curtindo ali um momento nós dois, assistindo a uma série que a gente gosta. E aí, um diálogo de uma cena, ela deve lembrar disso, me chamou a atenção ontem. Eu ainda não tinha escrito a introdução do sermão, porque esse diálogo, ele me remeteu a esse texto, que nós vamos expor hoje. E era o seguinte, a série trata de uma realidade paralela, mais ou menos nos dias de hoje, mas é uma realidade fictícia, em que mulheres, elas têm uma extrema dificuldade de engravidar, e isso acaba fazendo com que os bebês se tornem um objeto de desejo delas, e quase uma veneração, né? E a cena que a gente assistia ontem, duas mulheres estavam em um celeiro, fugitivas, estavam em um celeiro ali, e uma delas acaba de dar à luz, numa situação de extremo risco, perigo de vida mesmo, e aí após o nascimento da criança, as duas estão vivendo todo aquele drama, aquele misto de medo, de emoção e tudo mais. A mãe, com o bebê no colo, pergunta para outra mulher começam devagar, sobre o que ela acha que o filho vai se tornar, que tipo de homem ele vai se tornar, sobretudo porque havia um medo, né, de viver naquele mundo hostil, de um mundo doente, sobretudo hostil para as mulheres, que eram consideradas meras reprodutoras. Esse era o valor que se dava. Então ela pergunta para a outra mulher que estava com ela ali, ajuda no parto, o que ela achava que o filho dela iria se transformar, seria quando ele fosse adulto. E aí a companheira responde assim, depende. E aí a mãe pergunta, depende de quê? E ela diz, depende de quem vai educá-lo. Embora a gente sabe que nem sempre os filhos são um retrato exato, né, de toda a educação que eles receberam dos pais, os valores, os ensinamentos que eles recebem ao longo da infância, da juventude, sejam esses valores bons ou ruins, nem sempre os filhos são um retrato exato, mas a gente tem que considerar que esses valores, os ensinamentos que recebemos em casa, eles vão fazer uma enorme diferença na nossa formação, naquilo que nós vamos ser quando adultos, aquilo que nós vamos nos tornar, não é verdade? E o livro de Provérbios, ele tem muito dessa relação, né? Tem uma relação muito forte com esse princípio, em que um pai se dirige a um filho, que é aqui no livro, a mesma figura de um mestre sábio, que se dirige ao seu discípulo que está ali, que ele tem um tratamento quase paternal, ou mesmo paternal com aquele filho, porque sente o discípulo como sendo um filho muito amado, e aquele pai dá conselhos valiosos, os quais, se eles forem seguidos,
vai garantir a esse filho, a esse discípulo, uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, uma vida próspera. E claro que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não está falando apenas de condutas, de ensinamentos de uma boa conduta. É algo mais que isso, porque a gente está falando de vida espiritual, de valores espirituais. Então esses conselhos, muito mais do que uma prática de uma boa conduta, eles são, à luz da Bíblia, luz literalmente para os passos de quem está caminhando, de quem está na jornada. São direção para quem busca uma vida reta, uma vida com sentido e, sobretudo, uma vida com santidade. Santidade. E nesse texto, o que vai balizar aqui o nosso sermão? A gente vai ver exatamente isso, um pai que se preocupa em alertar o seu filho sobre o perigo das más companhias. Parece até uma preocupação muito comum de todo pai. Qual é o pai que não se preocupa com as companhias que os filhos estão andando, né? Os filhos que já estão mais jovens, ou mesmo as crianças, né? Tem essa preocupação, uma preocupação comum. Então eu vou seguir aqui o óbvio, né? Eu vou seguir o óbvio, e o título do sermão vai ser inspirado nisso, um alerta de um pai sobre as más companhias. E a gente vai ver aqui que esse alerta aparentemente comum a todos os pais, ele inclui lições que podem afetar ou podem influenciar muitas áreas da nossa vida. Não apenas a simples área de andar ou não com uma má companhia. O texto vai mostrar isso para a gente, quando a gente mergulhar nele aqui. Mas esse texto vai mostrar, embora trate de um tema específico, como Deus se importa, e isso se dá em todo o livro de Provérbios, como Ele se importa em moldar a nossa conduta, ou a conduta dos seus filhos, em diversos aspectos, sob diversas características do nosso caráter e da nossa conduta, tudo isso relacionado a um princípio de santidade, um princípio de agradar ao Senhor, ou daquilo que é correto para que os filhos de Deus façam. Então nossa jornada, já de antemão, quero dizer que ela não vai começar pelo começo, tá? Então a gente vai deixar os versículos 8 e 9 aí para o final, depois a gente vai entender porquê, e vamos partir do alerta logo, que um alerta que vai remeter a esse título, ao título principal, um pai que alerta o seu filho sobre o perigo das más companhias. O texto vai sugerir aqui, meus irmãos, a figura de um pai experiente, tal mestre muito sábio, que está ali disciplinando o seu discípulo. A palavra disciplina, ela é muito presente também aqui no livro de Provérbios, certamente vocês viram isso domingo passado. Então é um sábio mestre, ou um pai amoroso experiente, que disciplina o seu filho, ou o seu discípulo, e exatamente por essa experiência de vida que ele tem, ele sabe que nesse mundo, homens maus serão usados para atrair outras pessoas para serem más também, atraírem outras pessoas à maldade. Ou seja, esse pai, ele sabe que o convite vai ser tentador. Olha o que diz o texto a partir do versículo 10 até o 14, diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, aí abre aspas, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo que nós conseguirmos. Olha só, primeiro, quem são esses maus, né? Esses maus que o texto fala, que podem surgir no caminho do filho. Outras versões vão chamar esses maus de pecadores, e aí os dois termos eles se complementam aí, se complementam aqui porque se tratam de pessoas que se tornaram más, exatamente porque fazem do pecado um hábito, um modo
de vida. Então esses maus são pecadores, mas não simplesmente pessoas que pecam, mas pessoas que fazem do pecado um modo de vida, um hábito. E esses versículos aqui, meus irmãos, a partir do versículo 10, eles parecem ilustrar um cenário que era comum na sociedade dos tempos bíblicos. Que cenário é esse? Uma realidade social em que o furto organizado, ou o roubo mesmo, associado a uma violência, tornara-se ali uma espécie de epidemia. Então a gente vê que esse ato de tramar o mal, né, contra outra pessoa, articular golpes para roubar as pessoas, é algo que acompanha a humanidade, né, em toda aí a sua existência desde o pecado. E aí que nos nossos tempos, né, a gente vive hoje um alto nível, né, degradante de aprimoramento, né, daquela realidade. Então a gente vê que há toda uma relação. Enquanto o texto traça um cenário de uma época, como essa época é parecida com a nossa, né? Como isso existe hoje. E aí o convite tentador, que o texto, que o nosso argumento fala aí, ele aparece no versículo 11. Versículo 11 diz: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Olha só, as palavras elas soam assim como um convite a uma grande aventura, né? Vamos divertir-nos, algo emocionante, algo que é fora das regras, e por isso mesmo é divertido, é desafiador. Quem nunca se sentiu tentado a fazer algo fora da regra, né? Fora do padrão, algo só para infringir uma regra, porque dá aquela sensação de chutar o balde, né? De fazer algo anárquico, só pelo prazer, né, da rebeldia. Quem nunca sentiu vontade de fazer uma coisinha fora da lei assim, só pelo prazer, porque aquilo desafia a nossa rebeldia natural, pecaminosa, hein? Pois é, mas o problema é que os versículos seguintes, eles vão mostrar uma intenção criminosa e homicida contida nesse convite aqui, aparentemente sedutor, desafiador, a fazer algo divertido, né? Ele vai dizer o seguinte: nós vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiro. Então fica muito claro aqui que os bandidos, eles matariam para conseguir aquilo que eles queriam obter, aquilo que eles queriam roubar. O plano se tratava aqui de um súbito e sanguinário assassinato. Essa é a verdade. E aí no versículo 14, esse convite, ele é reforçado, mas agora, mais tentador ainda, porque ele vem acompanhado de um prêmio tentador. Ele diz: junte-se ao bando, nós vamos dividir tudo aquilo que a gente conseguir. Esse é um lucro compartilhado. Meus irmãos, é muito fácil a gente se identificar com essa realidade que Salomão pintou aqui, nesse versículo aqui. A gente vê aqui um pai sábio, experiente, preocupado com o seu filho, porque ele sabe das tentações que o mundo corrompido pelo pecado pode trazer. E a ideia aqui que havia um cenário epidêmico de ladrões dispostos às últimas consequências para obter as suas riquezas. Ou seja, tudo isso é muito parecido com o mundo que nós vivemos, muito, muito parecido. E eu posso dizer, meus irmãos, que infinitamente pior do que a epidemia da Covid-19 que nós vivenciamos ainda, ou de qualquer outra epidemia, de qualquer outra doença, é a epidemia do pecado, que adoeceu o homem, a ponto de ele sentir prazer em fazer mal a outra pessoa. Pessoas que são capazes de matar para roubar. Meus irmãos, existem pessoas, a gente vê isso no noticiário toda hora aí, existem pessoas capazes de roubar dinheiro público da merenda escolar, de crianças que têm naquela merenda a única alimentação do seu dia. Existem pessoas que roubam milhões e milhões desses recursos, recursos que são destinados para a saúde básica, pessoas que morrem por falta de atendimento porque os recursos que eram para estar ali estão no bolso dos ladrões. Existem pessoas capazes de roubar dinheiro que é para matar a fome das pessoas.
A epidemia do pecado, meus irmãos, transforma os seres humanos em monstros. Em monstros. E o texto alerta para essa obtenção de dinheiro rápido, né? Que pode ser roubado de alguém que às vezes trabalhou muito, trabalhou duro para conseguir. Quem se importa, né? Dizem esses ladrões, quem se importa? Os ladrões chegam ao disparate de dizer: passa meu dinheiro, vagabundo. O dinheiro que a pessoa trabalhou e ralou, suou a camisa para conseguir. Passa meu dinheiro, senão eu te mato. Aí o sábio de Provérbios vai alertar: meu filho, se os maus tentarem seduzir você, não ceda, não ceda. O homem, meus irmãos, é inclinado a pecar. Nós somos assim. E é por isso mesmo que os convites tentadores virão. Não ceda à tentação de se unir aos maus para obter dinheiro fácil. É o que nos indica aqui o nosso texto. Logo, meus irmãos, crente de verdade não se junta a bando de sonegadores de impostos, não se junta a quadrilha de corruptos, não se junta à máfia de usurpadores do dinheiro público. Aceitar estar do lado desses maus, fazendo o que eles fazem, é aceitar ser amigo do mundo. E se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus, como aprendemos recentemente aqui na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu preciso falar aqui ainda de um outro aspecto desse convite tentador que o texto nos aponta. Eu vou me referir aqui, meus irmãos, a uma necessidade de aceitação que afeta a vida de muitas pessoas. Preste atenção. Às vezes uma pessoa se sente tão excluída, que ela é capaz de dizer sim para qualquer convite, por causa desse sentimento. Então veja como o sábio vai alertar para o uso de palavras muito simples aqui, como: venha conosco, junte-se ao nosso bando, sabe? São convites que soam, meus irmãos, tentadores para um jovem, por exemplo, necessitado de aceitação. Porque é uma oportunidade de fazer parte de um grupo, parte de uma família, entre aspas, né, claro. Daí a razão por que tantos jovens são aliciados tão facilmente por grupos, facções criminosas. Porque muitos não encontram aceitação dentro de casa, e eles vão encontrar aceitação fora de casa. Não são aceitos pelos pais, não são orientados pelos pais, não são amados pelos pais, nem mesmo têm pais. E eles vão encontrar e vão dizer sim para esses convites tentadores. Venham fazer parte do nosso grupo, do nosso bando. Olhe, pasmem, muitas pessoas vêm para a igreja por uma mera necessidade de estar inserido em alguma coisa, como se fosse um clube social, como se fosse simplesmente algo em que ela possa se sentir aceita ou parte de alguma coisa. Essa necessidade é muito maior do que a necessidade de obter consciência do pecado e consciência da necessidade que ela tem de salvação. Pouco importa o meu pecado, eu faço parte de alguma coisa. Meus irmãos, o mundo não vai parar nem desistir de nos fazer convites tentadores repetidas vezes. Mas, em meio ao caos, né, que o pecado trouxe a esse mundo aqui, uma voz vai ressoar para todos aqueles que são capazes de ouvi-la. E essa voz também vai dizer assim, ó: venham a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, sou manso, sou humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Mateus 11, 28 em diante. A voz do Cristo que diz: venha a mim, venha a mim. Em mim vocês vão encontrar descanso. O alerta do sábio pai que é seu filho, ou do mestre ao seu aluno, é sobre resistir ao convite dos maus e a não se associar às más companhias que nos levam para caminhos opostos ao único caminho de vida e salvação, Jesus Cristo. E não existe dois caminhos, meus irmãos. Não existe dois caminhos para os salvos, mas um só caminho. Só existe uma só porta. Logo, recusar o convite dos maus não é uma opção. Olha o que diz versículos 15 e 16. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Então vê que um pai, por experiência de vida, ele parte do princípio de que convites tentadores da parte do pecado, eles virão e virão sempre. E nesse caso aí ele vai buscar instruir o filho de uma forma muito imperativa. Ele diz: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. O conselho é muito claro aí. A recusa a esse convite dos maus não é opcional. Não é opcional. O verbo que vem depois é imperativo aí, afasta os pés do caminho que eles seguem. Não vá, afasta os teus pés desse caminho. O versículo 16, ele vai ser mais adiante, depois anota essa referência aí, Isaías 59, versículo 7. Isaías 59, 7. Porque o profeta, ele vai se valer desse provérbio aqui, exatamente para alertar Israel sobre o perigo mortal de seguir o caminho sanguinário dos pecadores. Não vá por esse caminho, não vá pelo caminho daqueles que os olhos que estão afastados dos olhos de Deus. O profeta vai beber dessa fonte. Meus irmãos, o crente jamais pode achar que aquele rateio de lucros, oferecido pelo mundo, pode ser algo bom, pode ser algo vantajoso. Eu me lembro de uma imagem que me chocou: supostos pastores enfiando dinheiro numa cueca e dando glória a Deus, dinheiro roubado. Então assim, vê que tipo de degradação o pecado traz na pessoa, Não há nenhuma possibilidade de qualquer lucro oferecido pelo mundo via pecado ser vantajoso, ser abençoado por Deus. Não tenha dúvida nunca disso, nunca. Nenhum dinheiro ilícito, qualquer vantagem obtida desonestamente pode ter parte com Deus, nunca. Não se engane. Não há dois caminhos em direção à verdade e à sabedoria, que é o próprio Cristo. Não há dois caminhos, ele é um caminho só. Então recusar o convite do pecado, meus irmãos, não é uma opção, é um dever, é um gesto de sabedoria, é um gesto de obediência à palavra. Para você refletir, meus irmãos, não existe uma questão shakespeariana diante do pecado. Ser ou não ser não é uma questão que se enquadra à palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, ponto final, somos, e só existe um caminho para não sermos condenados pelo que nós somos: Cristo. Não há opção. Mas, da mesma forma que o poder para escolher a Cristo não vem de nós, já aprendemos isso, vem do próprio Deus. A força para resistir ao convite do pecado também, meus irmãos, ela também não está em nós, não está em nós. A resistência vem do poder de Deus, que é o Evangelho. Olha o que diz a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, só escuta, Tito 2, 11 e 12.
porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Olha o 12, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, veja que a graça de Deus, ela nos trouxe salvação. A mesma graça que nos traz a salvação, é a graça também que nos educa para rejeitar as paixões mundanas. Então veja que a força vem do próprio Deus, essa instrução vem da palavra do Senhor, essa instrução vem dos conselhos de um pai amoroso ao seu filho amado. Aleluia, aleluia. Parece lugar comum, né, a gente bater numa mesma tecla, que é dizer que o pecado traz consequências inevitáveis. Sim, inevitáveis. Pecados traz consequências inevitáveis à vida do homem. Parece assim que eu estou falando aquilo que é óbvio do óbvio do óbvio. Claro, parece bater na mesma tecla, mas, meus irmãos, como todo ser humano, às vezes nós somos acometidos de falta de sabedoria. Foi um eufemismo para burrice, tá? De falsa de sabedoria, e aí nós abraçamos com alegria, né, a ignorância, né? Então o que adianta? Não por acaso este pai aqui de Provérbio, ele está preocupado com a saúde espiritual do seu filho. Então ele vai lembrá-lo quantas vezes forem necessárias, de que o pecado, ele se volta contra o pecador. Olha o que diz o versículo 17, 18 e 19. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede se destrói. A gente vê uma metáfora aqui no versículo 17, que aponta duas possibilidades hermenêuticas aí, duas possibilidades de interpretação. A gente vê uma rede que é estendida inutilmente contra uma ave, porque ela observa o perigo. Ou seja, se ela observa aquela rede sendo armada, ela está pronta para fugir assim que a rede for lançada contra ela. Então a gente tem duas possibilidades aí. A primeira opção é considerar que essa ave, ela representa o filho, ou o discípulo, ou um filho muito bem instruído. Ou seja, ele foi advertido previamente pelo seu pai, ele foi instruído previamente pelo seu mestre, e essa instrução vai fazer com que ele evite a armadilha de se juntar aos maus, ou seja, às más companhias. Da mesma forma que uma ave que já sabe o que vai acontecer, já está preparada pela armadilha, vai fugir quando essa rede for lançada para ela. Então veja o valor da instrução. A outra sugestão aqui é que essa ave representa os homens maus, os ladrões, que são cegos para o próprio pecado. Por quê? Porque eles têm olhos somente para aquilo que eles vão ganhar, para o ganho material. Por isso eles não percebem que serão presas, né, que serão presas da própria armadilha que eles estão armando para alguém. Então, vamos considerar aqui uma a uma para aplicar. Vamos considerar a primeira possibilidade, tá? Nós vemos a primeira possibilidade, a árvore sendo os filhos, o discípulo, né? O valor de uma boa instrução, né, para um homem que é suscetível às tentações desse mundo. Esse é o tema, né? Então, um homem que é bem ensinado, um crente bem ensinado, ele pode fugir das ciladas do mundo, né, dos convites dos maus, assim como as aves são ligeiras, né, são atentas à rede que ela percebeu ali, que está sendo usada para capturá-la. E aí, meus irmãos, eis aí um porquê de a base investir tanto numa boa instrução para os seus membros. Aqui é bem justificável, né? Meus irmãos, nós não queremos que você saia daqui feliz, nós não queremos que você saia daqui emocionado, não queremos que você saia daqui mais leve. Se isso acontecer, maravilha, ótimo, mas o que nós queremos aqui é principalmente que você saia daqui instruído.
Porque é essa instrução que vai te dar a condição de evitar as armadilhas do mundo. Não é a emoção que você sentiu aqui, não é a alegria que você sentiu aqui, não é o arrepio que você sentiu aqui. Te arrepiei, Espírito Santo. Eu digo que Espírito Santo foi um arrepio, meu irmão, eu vou dizer que você não tem ideia do que é o Espírito Santo. Que a gente arrepia com várias coisas. Pra você saber que a próxima vez que se arrepiar, você não viajar nessa maionese. A gente quer que você saia daqui instruído. Instruído. Porque é isso que vai nos preparar para os convites tentadores lá de fora. Se sair feliz, emocionado, leve, é lucro. Glória a Deus por isso, que bom. Mas que você se sinta assim, por ter saído instruído. Feliz por isso. Muito bem, uma segunda aplicação, considerando agora a segunda interpretação da metáfora, né? Nós vemos que todo pecado que tem consequências, ou seja, o pecado recebe castigo. E meus irmãos, o pecado, olha só, o pecado muitas vezes é o próprio castigo. Às vezes a pessoa está pecando e está achando bom, é o próprio castigo, é aquele pecado. Por quê? O que indica aqui os versículos 18 e 19, que o homem ganancioso, ele não percebe que ele está fazendo tocaia contra a própria vida, né? E que isso vai levar à sua autodestruição. Então veja, então a prática do ganancioso é uma prática típica do homem caído, ou seja, é um pecado que se revela como sendo o próprio castigo daquele homem. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele não está liberto do pecado. Existe uma diferença grande aqui, é bom a gente abrir um parênteses entre pecar e ser escravo do pecado, né? Pecar é da nossa natureza adâmica. Pecamos muito, todos os dias, muitas vezes. Mas o pecado não condena mais aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, estes não fazem do pecado um estilo de vida. O pecado não é um amigo íntimo, um hábito que não causa nenhum tipo de incômodo. O escravo é aquele que serve ao pecado. Aquele que se alimenta do pecado. Aquele que se fortalece no pecado. Aquele que não se incomoda com o pecado. Diferença. O conselho do sábio aqui não apenas instrui o filho a dizer não ao convite das más companhias, como agora vai diferenciar aí quem são as más companhias, né? E aí a questão incômoda desse texto é se a gente descobrir, fazendo uma autoanálise das nossas atitudes, que as más companhias somos nós. Que somos nós, os homens gananciosos, que armam tocaia para outras pessoas caírem, que armam tocaias para outras pessoas pecarem, mas que na verdade nós estamos fazendo o quê? Armando emboscada contra nós mesmos. Lá no final a gente volta a refletir sobre isso, sobre esse princípio. Por fim, meus irmãos, nós voltamos agora ao começo, né? Voltamos ao começo desse conselho todo aqui. No caso aqui do nosso texto, era mais apropriado deixar o começo para o fim, né? Porque é esse recado aqui, né, que deve ficar marcado após tudo isso aqui que nós ouvimos. O conselho paterno inicial, né, chama a atenção para o resultado da obediência. Filhos obedientes serão premiados. Olha o que diz o versículo 8 e 9 aí. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça. Eu amo uma tradução que diz assim, um diadema de graça para a sua cabeça, né? Bonita, porque a palavra graça tem um efeito muito forte, mas a nossa tradução diz, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Parêntese teológico aqui,
mas que vai ajudar a gente a compreender aqui o nosso texto, e já vai servir para outros textos aqui que virão na nossa série de Provérbios. Quem perdeu vai ficar sem esse parêntese teológico importante para compreender a nossa série, ajuda muito. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é um paralelismo típico desses textos poéticos, dos textos bíblicos poéticos, né? O livro de Provérbios é um livro poético, literatura poética, como Eclesiastes, Salmos, o livro de Jó, Cantares, são os livros poéticos da Bíblia. Então a gente vê um paralelismo típico aqui, dessa poética hebraica, e nesse caso específico, um paralelismo sinonímico, que significa o quê? Vou traduzir, tá, gente? Calma. Dizer a mesma coisa com outras palavras, ou seja, uma afirmação paralela de algo que foi dito, depois é dito novamente, de forma diferente. No versículo 9, por exemplo, a gente vê: ouça a instrução do seu pai, tem o mesmo sentido de não despreze o ensino da sua mãe. Então a gente vê que é a mesma coisa dita diferente. Legal que bota aqui o ensino da mãe e do pai no mesmo nível, né? No mesmo nível de importância. Versículo 10 diz: eles serão como enfeite para a sua cabeça, tem o mesmo sentido de um adorno para o seu pescoço. Ou seja, o texto se refere a um prêmio, mas dito de maneira diferente. Entendeu? Paralelismo? Beleza. Agora a gente observa o tom aqui de Salomão, né? Como Salomão se dirige a quem está escutando ele aqui, o conselho, né? Ele diz: ouça, meu filho. Outras traduções começam pelo próprio termo, né? Meu filho, ouça, ou filho meu. É uma expressão que ressalta aqui uma relação familiar muito profunda, né? E que, de certa forma, essa relação familiar também, assim como o paralelismo, precisa ser mantida aí na nossa mente ao longo da nossa série de provérbios, tá? É essa relação aqui, o mestre para com o seu discípulo, o pai para com o seu filho, um pai maior para com seus filhos, né? Então, há uma relação familiar. Então, a gente vê que um pai aqui fala: ouça, meu filho. Ele é um pai que gentilmente, amorosamente, mas ao mesmo tempo obstinadamente, diligentemente, ele se dedica em aconselhar o seu filho, a um filho que ele preza muito e que se preocupa profundamente com ele. A Bíblia fala que Salomão teve um filho, né? Roboão, um filho único, não menciona outro, se teve, não se sabe. Dá para a gente sentir essa relação, né? Do pai com o próprio filho. Salomão teve uma ruma de mulheres, 700 mulheres, né? Não consta que ele teve outros filhos. Evidentemente, antes que você se alegre aí, que ele pagou um preço muito alto por esse pecado, obviamente reprovado por Deus. Foi um dos erros graves de Salomão, foi essa poligamia. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que ele tenha sido punido até, por isso só teve um filho. Mas não vamos entrar nessa seara aí. Bom, muito bem. Apesar desse tom aqui paternal que nós vimos, a gente tem que considerar sempre a imagem de um mestre que se dirige ao seu discípulo, ou seja, alguém que ele chama de filho, mas é porque esse contexto é muito comum nessa literatura poética hebraica, né, do mestre com o discípulo e tal. Mas aqui, se tratando de um texto de Salomão, a gente pode aprofundar ainda mais e se colocar até melhor, né, na cena, quando um pai se dirige ao seu filho. Então a cena mostra esse texto de alguém mais experiente, que fala com uma pessoa menos experiente, que vai receber uma instrução de alguém sábio. E ele recebe essa instrução, ele é exortado a seguir o ensinamento recebido, assim como um filho deve receber o ensinamento dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Aí vem o verbo ouvir, né? Esse verbo ouvir que a gente vê no versículo 8, ele é frequentemente visto no Antigo Testamento, e ele tem o sentido de obedecer. Esse ouça, esse termo, assim como em outros textos do Antigo Testamento, ele tem o sentido de obedecer. Então, quando você vê o mestre ou o pai dizendo: ouça, meu filho, ele está dizendo: obedeça. É isso, está dizendo: obedeça. E os estudiosos aqui, quando a gente vê esse termo, eles apontam que o peso desse obedecer aqui, ou esse ouça, meu filho, tem um peso de obedecer à lei de Deus, a lei do hebraico Torá. E a gente vê que isso é ressaltado no paralelismo, ou seja, um ensino que é dito e repetido, reforçado, é algo importante. É um ensino que você precisa aprender, ouvir
e ouvir novamente e praticar. Tem um peso de obedecer à lei de Deus. E quando fala de pai e mãe aqui, também faz uma referência ao mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, de honrar o pai e a mãe, Êxodo 20, 12. Então, vê que tem todo esse contexto de seriedade, de honrar os seus pais. Um outro detalhe importante, memorizar os provérbios era uma característica de praxe, de um aprendiz. O aprendiz memorizava aqueles provérbios, contudo, aí poderia demonstrar uma habilidade, muitos têm a habilidade de decorar a Bíblia bem, né? Decorar versículos e mais versículos, contudo, só eram considerados sábios aqueles que aplicavam aquilo que eles aprendiam. Há uma diferença. O sábio é aquele que aplica aquilo que ele aprende. É isso que o texto está ressaltando. Os sábios são praticantes daquilo que os pais orientam, pais que personificam aqui uma sabedoria da sociedade também. Então, essas palavras que vinham dos pais, o texto vai dizer que elas vão se transformar em um enfeite para a cabeça, uma coroa, né? Ou um adorno para o pescoço, ou seja, é um prêmio, né? Para aqueles que de fato obedecem. A figura aqui é de um vencedor, né? Que recebe uma coroa de louro quando ele ganha uma corrida, ou aquela guirlanda que colocada sobre o pescoço, tem muito na Fórmula 1 até hoje, né? O pessoal bota uma guirlanda no pescoço. Essa figura aí, a figura de alguém que vence uma corrida, de alguém que está sendo premiado por um esforço, no caso aqui, pela obediência. Meus irmãos, embora dirigida ao filho aqui, ao discípulo, a exortação desse provérbio não se limita ao aprendiz aqui, quando nós aplicamos para a nossa vida. E aí eu quero falar com os pais. Estamos aqui falando de uma instrução, que não deve ser vista essa instrução aqui como um mero repasse de uma regra. Olha, faça isso, filho, faça aquilo. Não. Aqui são ensinos para uma vida. Provérbios são ensinos para uma vida em diferentes searas da nossa vida. E o texto mostra que uma geração se preocupa em encorajar uma outra geração a caminhar sabiamente. Por onde? Pelos caminhos do Senhor, pelos preceitos do Senhor. O principal passo aqui nessa caminhada sábia, meus irmãos, é compreender o tesouro da salvação, que vem por meio da fé, por meio da graça do Senhor. Daí uma coroa de graça, como diz, né, outras traduções. E aí nesse ponto aqui, meus irmãos, o provérbio aponta para o dever dos pais, é ensinar os seus filhos. Pois é, a gente vê aqui há um dever bíblico, que nos remete inclusive ao ensino que Moisés passou para os pais de Israel, logo depois de ter apresentado o ensino dos 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, ele diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, atenta, você a incultará a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Veja a importância dos pais em ensinar aos filhos a palavra que deve estar no seu coração. Educar os filhos no temor e na sabedoria do Senhor. É, portanto, um dever dos pais. E negligenciar esse mandamento, atentem, pais, é pecar contra o Senhor. Além, pior, de ser um sinal de que a graça do Evangelho pode não estar sobre eles, sobre esses pais. Pais que não dão a mínima em ensinar para os filhos, deixa que o mundo ensine. Pais que querem transferir às vezes para a igreja esse papel. Filhos que vêm para o culto e passam 2 horas ali. Eu estou considerando que dos pais da base, que vêm todos os domingos, né? Os pais que não perdem nenhum culto, eu estou falando desses aí. E às vezes deixam ali os filhos 1 hora, 1h30 e pronto. E o resto da semana inteira, que é o seu papel de educar o seu filho no caminho do Senhor, necas, zero. Estão pecando contra o Senhor.
Se agimos assim, estamos pecando contra o Senhor. Estamos negligenciando um dever que é nosso. Nós, pais, temos o dever de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Filhos, ei, filhos, tenham o cuidado de obedecer à instrução dos seus pais, evidentemente quando elas estiverem alinhadas à palavra de Deus, porque assim vocês estarão honrando os seus pais e obedecendo a palavra. E há um prêmio reservado para os obedientes. Vamos concluir, meus irmãos, rapidamente. O alerta aqui de Salomão, e é importante a gente concluir, é sobre o perigo. O texto fala especificamente sobre o perigo de dar ouvidos a homens maus, né, a unir-se a essas más companhias, mas nós vimos também que o ensino, ele deve ser visto de uma forma mais ampla, né? Vimos tantas coisas que aprendemos aqui, paralelo a esse versículo, a esse texto. À medida que esse texto nos exorta a fazer uma autoanálise, né, das nossas atitudes, sobre muitos aspectos, pelo menos eu fiz, sobre muitos aspectos uma autoanálise. Embora o conselho aqui seja de um pai, dirigido para um filho, né, que às vezes tenta nos colocar nessa posição, né, faltaria para nós sabedoria básica. Se os pais que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, eu me incluo, se colocarem na posição de mestres, aí vai faltar sabedoria. Por quê? Embora o texto fale da responsabilidade de ensinar os filhos, claro, nossa posição aqui hoje, meus irmãos, sobretudo, tem que ser a posição do aprendiz, do filho. Todos nós somos os filhos necessitados dos ensinamentos paternos. Todos nós precisamos ouvir com atenção, ou seja, obedecer à instrução do mestre que fala conosco hoje por meio da sua palavra. E esse mestre, esse pai amoroso, esse pai carinhoso, ele nos alerta a tantas coisas, né? Ele nos alerta que neste mundo nós vamos receber convites tentadores, nos chamando, né, para nos associar a esses homens maus, para extrair de nós, né, os gananciosos. Esse pai, essa palavra nos ensina que recusar os convites do mundo não é uma opção, é uma ordenança. Afaste os seus pés, recuse, não ande com eles. Nós aprendemos com esse pai amoroso que nós não devemos tratar os manjares do mundo como algo interessante, como um desafio, como algo instigante, como uma aventura que a gente deve experimentar. Não. Essa palavra nos mostra que não vale a pena aceitar convites de pecadores apenas para a gente se sentir aceito em determinada situação. Salmos 1, versículo 1 diz: felizes ou bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Não vale a pena aceitar o convite só para ser aceito numa rodinha. Não mesmo. Provérbios nos mostra que o pecado se volta contra o pecador. O pecado, muitas vezes, ele é o próprio castigo de quem vive para servir não a Deus, mas ao mundo. Porque quem é escravo do pecado ainda não encontrou de fato a graça salvadora do Senhor. Cabe-nos ainda, meus irmãos, uma reflexão sobre qual o lado que nós estamos aí nessa história. Será que há um risco de sermos nós, os homens maus, as más companhias, aqui em questão? Que tipo de exemplo nós temos dado para os outros?
Será que não é o nosso comportamento que tem afastado as pessoas da igreja? Será que não é a nossa maneira de proceder que tem feito as pessoas pensarem, eu que quero ser um crente como esse aí? Será que não somos nós as más companhias? Por fim, meus irmãos, por fim, o texto nos deixa uma exortação à obediência. A obediência, mas também nos deixa um alento a um prêmio destinado a quem ouve e pratica aquilo que ouviu do Mestre. Aleluia. A recompensa maior, meus irmãos, pela obediência daqueles que foram chamados, é o perdão que nós recebemos na cruz. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, louvamos o teu santo, bendito nome. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra, que nos exorta, mas sobretudo, Senhor, nos instrui, nos ensina, nos mostra o caminho, Senhor, para que não venhamos a errar, para que não venhamos a cair no erro, Senhor, de aceitar convites de homens maus, convites do pecado, pecado que nos chama todos os dias, Senhor, nos tenta todos os dias, com um convite tentador. Que a tua palavra, Senhor, nos alimente, nos fortaleça, que teu Espírito nos ajude, Senhor, a combater a fraqueza em nós. Tu és, Senhor, a fonte de poder que pode nos auxiliar, que pode nos municiar, Senhor, nas batalhas diárias que nós temos contra nós mesmos, contra o mundo, contra o diabo. Assim nós te pedimos, ó Deus, gratos por tudo que ouvimos na tua palavra esta noite, te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.